Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thelma, eu sou voluntária do CAEB e hoje o tema do nosso encontro é preconceito. O que é preconceito? Então, a princípio, eu fui no Aurélio para saber o que é preconceito. E aí, assim, conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ideia pré-concebida. Julgamento ou opinião formada sem levar em conta o fato que o conteste. Prejuízo, superstição, crendice, suspeita, intolerância, ódio ou aversão a outras raças, credos, religiões e por aí vai. Então, vamos pensar. Esse preconceito é uma coisa minha, é uma coisa que está interiorizada. A partir do momento que eu exteriorizo isso, aí já não é mais preconceito, é discriminação. Então a gente está vendo vários atos de discriminação. Recentemente ali no supermercado a gente viu que aquela pessoa, aquele homem negro, foi agredido chegando ao desencarne. Complicado, né? No momento em que a gente já está passando por uma pandemia, um momento que está todo mundo muito preocupado com a saúde, tudo, a gente vê ainda esse tipo de ato. Vimos também nos Estados Unidos aquele homem negro que foi brutalmente executado, né? O policial colocou o pé no pescoço até a pessoa perder a respiração e veio a óbito. E aí as pessoas, elas têm um motivo, passam para a violência, que também é completamente errado. Desde que haja manifestação, porque eu acho importante que a gente se manifeste, eu acho importante que a nossa voz seja ouvida. Sim, claro, mas violência gera violência. Então aí, né, se perde o propósito. Nós, enquanto espíritas, sabemos que a reflexão, a ponderação, é isso que faz com que a gente tome uma atitude assertiva. Bom, outro caso que eu tenho que falar para vocês, que eu fico muito triste, é quando eu vejo que irmãos espíritas, quando questionados, qual é a sua religião? Minha doutrina é espírita kardecista, fazendo assim uma distinção do espiritismo. E espiritismo tem muitas vertentes, né, gente? Então a gente não deve também ter esse preconceito, essa discriminação. Quando perguntar assim, mas qual vertente? Aí sim, eu faço terapias, eu faço, né, mesa branca, a gente só se reúne para fazer o estudo. Existem vários tipos de prática do espiritismo que, desde que um grupo de pessoas se reúna para orar, para pensar em Deus, para fazer caridade, isso é religião, então não se deve fazer essa discriminação, certo? Outra coisa também que eu vejo muito acontecer e que também me deixa muito triste, eu acho que não só a mim, mas eu tenho neto deficiente, né? Então dói aqui. Mas quando fala assim, ele veio assim deficiente porque na outra encarnação ele era um espírito, uma pessoa muito perversa. Ele tá pagando, é o karma dele. A gente não sabe. Quantas encarnações que a gente vive, a gente não sabe. Talvez essa pessoa, ela veio como espírito de luz nessa encarnação. Ela veio para ajustar, fazer um ajuste naquela família. Então, não é previdente a gente pegar e falar, é por causa disso, porque quem somos nós? A reencarnação, ela veio como um ato de misericórdia, que foi para a gente ir cada vez ficando melhor, não é isso? Então a gente tem que pensar primeiro na gente, né? Sempre o espiritismo, sempre ele volta o dedo para si. Então, quando eu falo de preconceito, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu tenho preconceito? Vivemos num mundo de provas e expiações. Então é claro que eu tenho preconceito. É claro que todos nós temos preconceito. Infelizmente, a gente ainda tem que evoluir muito
Quem não tem preconceito são os avatares, né? Os missionários, os grandes nomes. Aí sim, esses vieram com uma missão linda aqui na Terra. Mas nós ainda estamos pedalando, ainda temos muito que melhorar. Aí vamos falar um pouquinho de intolerância religiosa. Então, olha aqui. A cada 3 dias chega uma denúncia de intolerância religiosa em nosso país. É muita coisa, né? 3 dias é muita coisa. E por que existe intolerância religiosa? Segundo estudos, por quê? Primeiro, desconhecimento. Então, quando eu desconheço alguma coisa, eu já deixo de lado, né? Por exemplo, há pouco tempo eu coloquei no Face a história de como começaram as oferendas, né? Assim, os escravos, quando eles fugiam das fazendas, eles colocavam uma vela, geralmente encruzilhadas, para que os seus irmãos, quando fugissem, soubessem qual o caminho, e deixavam ali comida para que eles pudessem se alimentar. Então, olha como é bonito o princípio. E depois isso foi um hábito que virou aquela vela para iluminar caminhos, aquela oferenda, né? Com uma simbologia, dizendo que nós estamos ligados de uma forma ou outra. Quer dizer, é uma coisa tão bonita e existe o desconhecimento. Aí fala, mas é macumba, é macumba. E o que é a macumba? Era um ritual mais para o candomblé, que se usava o tambor para ter a musicalidade, chamar entidades, e aquele tambor chamava macumba, a música chamava macumba, era aquela celebração, e no final eles colocavam uma oferenda para as entidades, né? E agora macumba é uma coisa assim que você vê na rua e que você acha que é do demônio, que é uma coisa ruim, quando na verdade existe todo um fundamento para aquilo, né? E a segunda coisa, porque existe intolerância, o segundo fator é a crença exclusiva. Quer dizer, o que é meu é bom, o que é seu é duvidoso. Então a gente não pode acreditar só na nossa fé. Acabei de falar, né, que quando a gente se reúne em nome de Deus, de Cristo, pronto. Se o final dessa história for sempre para o bem, o que importa é o caminhar para Jesus, o caminhar para Cristo. É a gente estar sempre seguindo aquele exemplo. Jesus era tão maravilhoso, ele deixou um exemplo tão belo, tão lindo. Ele não fazia exclusão de nada, ele estava sempre na casa dos menos favorecidos, ele pernoitava com eles, né? Dividia o pão. Ele ia lá e defendia a mulher adúltera, que era assim, né? A adúltera joga pedra e tal, e ele era contra esse tipo de violência, como se a mulher adúltera não teve um parceiro homem, né? Para cometer aquele adultério. E naquela época a mulher ela era via como até um ser sem alma. Kardec ainda fala, duvidavam que a mulher tinha alma. Se houvesse algum julgamento jurídico e a mulher fosse dar um depoimento, a voz dela não significava nada. Pelo contrário, né? Podia ter até uma forma negativa. Então, olha só. E Jesus não via isso. Nunca ele via isso. A gente tem que seguir o exemplo, os bons exemplos. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos Espíritos, a pergunta 784, ele fala assim: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos no ponto de vista moral, ao invés de avançar, recua? E aí os Espíritos dizem, não, o homem vem sim se aprimorando. A gente vê isso mesmo. Se nós formos olhar há anos atrás, há décadas atrás, né? Vocês se lembram que nos Estados Unidos existia um ônibus só para branco, um ônibus só para negros. Banheiro só para brancos, banheiro só para negros. Então veja só, não houve aí uma evolução? Aquela situação era uma situação
institucionalizada ali no país, quer dizer, haviam leis para isso. Nós não vivemos disso aqui no Brasil, né? É claro que existia um preconceito, existia discriminação. Há pouco tempo eu estive em São Paulo, eu moro lá, e sempre vivi ali na Zona Leste, e existia uma igreja que eu nunca conseguia entrar, que era dita a Igreja dos Escravos. E naquele dia ela estava aberta e eu pedi a permissão para poder visitar. E eu consegui entrar. Gente, uma coisa assim maravilhosa, de uma espiritualidade enorme. O chão é de terra batida, os bancos muito simples, não tem encosto. E tinha só uma imagem. Tinha letreiros lindos, até tirei fotos, achei incrível. E a poucos metros dali, a igreja matriz, o chão é todo de azulejos de Portugal e com, né, várias imagens e detalhes, ornamentos em ouro, aquela coisa. Então você olha a diferença. Mas Deus estava na casa dos humildes. É isso que a gente não pode deixar de pensar, né? Ele dizia, tudo é uma prova. Você nascer muito rico é uma prova. Você nascer muito pobre é outra prova, né? Muito inteligente, a gente sabe que será cobrado a quem mais tem. Muito será cobrado a quem mais tem. Então, tudo é uma prova. O importante é olhar o irmão com um olhar solidário. Isso sim, porque ele tem um caminhar dele. Para ele é fácil. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Então, aí a reencarnação vem, que é o rebatimento da própria postura em encarnação anterior. Quer dizer, a minha dificuldade de hoje, que eu vou vencer, amanhã, quando eu reencarnar, virá outra. Então, se hoje eu tenho muita dificuldade em me relacionar com uma pessoa de cor, provavelmente na próxima encarnação eu virei assim. Isso não é um castigo, não. Isso é para eu entender as questões daquela pessoa. Isso é para eu melhorar enquanto pessoa. É muito bonito, mas a gente não deve discriminar. Quando diz assim que um deficiente, né? Deficiente tá, coitado, mas é porque ele na outra encarnação foi uma pessoa muito má. Quem somos nós para saber quem foi aquela pessoa? Às vezes ela veio nessa encarnação deficiente como espírito de luz para poder abrir os caminhos daquela família, para aquela família ficar mais humanizada, mais unida, né? Então a gente não sabe, nós somos aqui o quê? Seres que estão tentando melhorar a cada dia, cheio de provas e expiações, como a gente sabe. Mas nós vamos galgando lentamente, nós vamos... Eu queria contar para vocês uma coisa, quando eu tinha uma loja, né? E aí chegou um filme para nós, isso foi em 2005, O Segredo de Brokeback Mountain. Esse filme era um romance sobre o amor entre dois homens. E na época eu falei assim, eu vou fazer uma van premiere, né? Antes que chegue nas outras lojas, porque no dia seguinte a gente ia pôr para locação. E como chegou a noite, minha loja ficava aberta até as 10 da noite, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma van premiere, vou chamar o pessoal para vir assistir. E chamei um grupo de pessoas, umas 20 pessoas mais ou menos. No final do filme ficou eu e mais 2 pessoas só assistindo o filme. As pessoas ficaram constrangidas daquilo, sabe? Não conseguiam assistir o filme. E é aí que eu digo, quando a gente se conhece, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho preconceito, não. E aí quando a gente fica numa situação assim é que a gente percebe. A minha filha mesmo chegou para mim e falou assim, mãe, eu não consegui ver aquele filme não me fez bem. E eu chorei, né, lágrimas, porque eu achei a história linda. Então esse é um tipo de preconceito que eu já sei que eu não tenho outros, né, mas esse não tem. Mas é assim, é se conhecendo, é começando a se questionar o porquê que eu tenho isso, vamos tentar melhorar, e é sempre uma busca, né? Ninguém nasceu pronto,
a gente sabe, né? E para ficar bom tem muita coisa a percorrer ainda, não é? E aí, no livro Céu e Inferno, eu queria convidar vocês no capítulo 7, na segunda parte do livro, existe o depoimento da rainha de Udi. Ali, quando a gente trabalha com espíritos rudes, espíritos mais, como é que eu vou dizer, mais endurecidos, né? A rainha Udi era uma mulher que tinha muita soberba e várias vezes em seus depoimentos ela fala assim, eu não tenho tempo para pensar em Deus, eu estou muito ocupada para isso. E quando ela desencarna, ela faz um depoimento, né? Assim, ela tá ainda muito aflita com aquela situação e mesmo assim ela não deixa de falar que ela é uma pessoa que tem o sangue azul e que ela não pode falar com qualquer pessoa, quem é aquela pessoa que está questionando, que ela não deveria estar ali, que ela foi sepultada no solo, não me lembro agora o país, mas ela achava que ali não era o lugar dela, porque ela era europeia, né? Na Índia, ela foi sepultada na Índia, e que ali, que ela ficava muito triste de saber que sob seu corpo tinha aquela terra impura. Então vejam só, né? Nem a morte fez com que ela baixasse um pouco a guarda, né? Então é um caminhar, gente. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. O importante é que a gente sabe que é preconceito, o importante é a gente começar a se questionar. Nós, enquanto espíritas, sabemos que a gente precisa da reforma íntima e assim ir melhorando cada dia mais, nem que for, porque Kardec diz assim, né? Quando você pensa no mal e não pratica, já é uma coisa positiva. Então, você pensar no preconceito, mas não praticar já é uma coisa. É claro que pensar no mal é ruim, a gente sabe que é ruim, não é bom, quanto espíritas, né? Mas já é um passo dado. E a partir daí vai trabalhando essa questão, né? Mas por quê? Como que eu posso mudar? Se é o desconhecimento, vamos conhecer a história, vamos saber o que aconteceu, vamos, né? Sentir que não é só a minha opinião que é a certa. Eu não tenho que ter exclusividade em nada, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, então existe muita coisa que a gente tem ainda que galgar, né? Certo? Então, a minha fala é essa, agradeço a todos vocês, um beijo, fiquem bem.